Sabia que a corarretinopatia central serosa é uma das causas mais frequentes de diminuição visual em adultos jovens e ativos? Apesar de frequentemente autolimitada, pode evoluir para formas crónicas com dano estrutural e perda funcional persistente. Neste episódio, analisamos a fisiopatologia, os biomarcadores de imagem e as indicações terapêuticas baseadas na evidência atual, desfazendo alguns mitos que ainda persistem. Não percam o Oftalmo GPS, onde ver mais longe é só o começo. Olá, sejam bem-vindos ao Oftalmo GPS, onde ver mais longe é só o começo. Hoje temos connosco a Susana Penas, que trabalha na ULS São João e que sugeriu abordarmos o tema da corarretinopatia central serosa e eu achei muito bem, porque a central serosa é frequente, embora possa ser limitada, muitas vezes pode causar dano crónico, quer estrutural, quer anatómico, quer também funcional. Susana, muito obrigado por aceitares participar aqui no Oftalmo GPS. É um prazer ter-te aqui e és uma das referências aqui desta área da central serosa. Bom, primeiro de tudo, a primeira pergunta que te faria seria acerca do que é a central serosa. Qual a sua forma de apresentação típica? Como é que esta patologia também se enquadra no contexto do espectro da paquicoroide? Olá, Miguel, muito obrigada por este convite. É um prazer poder estar aqui contigo, assim, desta forma um bocadinho informal, a falarmos um bocadinho sobre esta patologia. Ora, então, a patologia em si, como o próprio nome diz, é uma coriorretinopatia, ou seja, é uma doença que afeta a coroide e a retina. É uma doença que, apesar de ter um nome muito esquisito, a maior parte dos doentes, quando falamos, quase que fica em choque com o nome, parece uma coisa gravíssima, e na verdade não é, o nome é muito comprido, é muito complicado, mas se pensamos bem, ao fim e ao cabo é a quarta doença da retina mais frequente em termos de epidemiologia, a seguir à DMI, à retinopatia diabética e às oclusões vasculares. Então é uma doença que é relativamente frequente e julga-se que a sua incidência esteja muito subestimada, porque muitas vezes ela não é diagnosticada, não é? Nós muitas vezes só diagnosticamos a doença ou numa consulta de rotina, ou então quando as queixas são suficientes para trazer o doente à consulta, não é? Para procurar uma consulta médica. Portanto, basicamente o que é que acontece? Formam-se descolamentos serosos da retina macular. Portanto, esses descolamentos serosos traduzem-se clinicamente por uma perda de visão central, normalmente há uma zona de escotoma, que muitas vezes referem como sendo um círculo, ou uma como se fosse ver não é? através de uma bolha de água, uma queixa muito frequente dos pacientes. Há uma baixa de visão, que muitas vezes não é muito relevante, uma perda de visão central. Queixam-se muitas vezes de ver os objetos, como disseste muito bem, mais pequeninos, não é? Uma vez que a retina está distendida, dá a sensação que os objetos estão mais distantes, mais pequenitos. Alguma perda do contraste das imagens, por exemplo, tem alguma dificuldade em ver nos cinzentos, não é? Alguma perda da visão cromática, as cores mais vivas ficam um bocadinho mais esbatidas. Portanto, são tudo queixas, muitas vezes são um bocadinho subtis, muitas vezes eles atribuem essas queixas a um erro refrativo, a necessidade de mudar os óculos, não valorizam muito, a não ser que sejam realmente um quadro muito exuberante que os assuste, ou que sejam realmente pessoas muito atentas, e há pessoas que são muito atentas e que percebem-se aquela distorção da imagem, da metamorfópsia, não é? Da distorção das linhas, e que nos procuram mais cedo, não é? Pronto, mas, portanto, temos a apresentação típica no jovem adulto, geralmente. Perante um caso suspeita de central serosa, quais são os exames auxiliares de diagnóstico que consideras ser mandatórios? Pronto, hoje em dia, logicamente, a história clínica é muito sugestiva e a fundoscopia muitas vezes ajuda-nos a bastante olhar para o fundo ocular e vemos aquele descolamento seroso muito típico, normalmente não associado a hemorragias nem a exudação. Mas hoje em dia temos um OCT, que é um exame que nós fazemos a quase todos os doentes, não é? É incontornável. Exatamente. Muitas vezes até se faz numa pré-consulta um exame de rotina e muitas vezes são diagnosticados aí nessas pré-consultas, até muitas vezes nas ópticas, fazem os exames nas ópticas e só por si o OCT muitas vezes é muito sugestivo. É claro que só por si o OCT poderá não fazer o diagnóstico ou não ser naqueles casos em que há necessidade de excluir outras situações que provoquem descolamentos serosos da retina. Portanto, o OCT pode não ser suficiente naqueles quadros um bocadinho mais atípicos,
ou quando vemos alterações no OCT que não sejam muito típicas de ser uma cirrose central, ou pelo menos no episódio agudo. Portanto, por si só, acho que num primeiro episódio... No caso típico, OCT, não é? pode ser suficiente. Mas, por exemplo, a angiografia fluorescênica ou verde-indocyanina, quando é que pedes sempre? Antes do tratamento? Não, assim, num caso de dúvida diagnóstica, até para percebermos se aquele quadro é um primeiro episódio, se já teve episódios prévios, se tem alguma cronicidade ou não, aí, por exemplo, uma autofluorescência, que é um exame que não é invasivo, ajuda-nos muito a perceber se há alterações de epitélio pigmentado associadas. Crónicas ou não. Exatamente. Portanto, aí, antes ainda de entrar em exames mais invasivos. Normalmente deixo só os exames invasivos para aqueles quadros em que tenho mesmo dúvidas no diagnóstico, quero excluir outros diagnósticos diferenciais, ou então quando penso em tratar. Quando tenho que tratar o doente, tenho que ter um exame baseado em imagem para tratar as áreas de hiperpermeabilidade na geografia. Aqueles exames auxiliares já mais raramente utilizados, como pedir um cortisol sérico, cortisol urinário. Pronto, eu conta-se pelos dedos as vezes que pedi casos se calhar mais bilaterais ou que o doente em termos fenótipo é sugestivo de um Cushing, mas fora disso não costumas pedir. Não, clinicamente não faz sentido. Realmente, como tu dizes muito bem, a não ser que sejam casos muito atípicos, casos muito recorrentes, ou então doentes muito jovens, não é? Por exemplo, aqueles casos que não se enquadram bem na epidemiologia normal da doença. Um aspecto importante que referiste, mas que eu queria também discutir contigo, é em relação ao CT. Muitas vezes, até se vê nos congressos, alguns casos clínicos que são apresentados, enviaram este doente com uma central serosa por ter o descolamento neurosensorial. Mas depois, na verdade, investigando, vai-se ver, e não há nenhuma central serosa, há outras patologias. Realmente o diagnóstico diferencial há que ter em conta outros diagnósticos diferenciais. Queres falar um pouco sobre outras patologias que podem simular uma central serosa? Basicamente, se olharmos para o CT e virmos todas aquelas características que são o fenótipo da paquicoroide, já a partida se torna algo sugestivo de ser realmente uma serosa central, não é? Se temos uma coroide espessa, se virmos os vasos dilatados, paquivasos na camada de Haller, a comprimir as camadas mais internas da coroide. Mas às vezes podemos ter uma coroide espessa numa doença inflamatória, não é? E termos descolamento neurosensorial. Queres falar um pouco desses diagnósticos diferenciais? Os mais frequentes acabam por ser todas aquelas doenças que provocam descolamentos exudativos maculares. Em faixas etárias mais avançadas, a DMI exudativo é um dos principais. Nas idades mais jovens, temos que pensar por exemplo, em tumores vasculares, hemangiomas coroideus, quadros inflamatórios, uveites posteriores, que muitas vezes dão quadros de exudação da retina macular. Temos que pensar em quadros paraneoplásicos, mais raramente, mas também temos que ter em consideração. Tem medicação também. E o próprio descolamento da retina. Um descolamento da retina reumatogénio que esteja a atingir a mácula, pode aquele descolamento ter origem de uma rasgadura, não é? Quer superior, quer inferior, e não ser um descolamento exudativo, não é? Síndrome de difusão uveal, discrasias sanguíneas, enfim, uma série de patologias que podem apresentar-se como descolamento neurosensorial e devemos, de facto, considerá-los. Relativamente ao tratamento, tendo em conta os resultados dos ensaios clínicos do VICI e do SPECTRA, está afastado a hipótese de utilizar os inibidores dos receptores mineralocorticoides, como ainda se utilizava a eplerenona, e ainda se vê em alguns casos, alguns doentes tratados com a eplerenona, mas eu sinto que é um bocadinho perder tempo. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Já houve uma altura em que sim, em que lá está, antes de saírem os resultados do VICI, nós estávamos um bocadinho entusiasmados com isso, até porque era uma maneira menos invasiva e muito mais barata de podermos tratar estes doentes. Falta de vespertina, houve uma altura com falta de vespertina. Exatamente. Agora, eu sou da opinião que devemos fazer medicina baseada na evidência e neste momento nós já temos estudos randomizados prospectivos que nos mostram que a terapia fotodinâmica, em doses reduzidas ou com menor fluência, é o tratamento que mostra efetivamente melhor resultado comparativamente quer a eplerenona ou os inibidores dos receptores mineralocorticoides, ao laser micropulsado, às injeções. Portanto, devemos, não é, aceitar aquilo que nos é dado pela evidência, não é? Portanto, se neste momento sabemos que há um tratamento que funciona muito bem, que é um tratamento seguro, é caro, sim senhor, claro, e daí tentamos muitas vezes juntar doentes para podermos fazer o tratamento com meia dose. Normalmente eu procuro fazer com meia dose para aproveitar uma ampola para poder fazer 2 tratamentos simultaneamente. Mas não faz sentido estamos a pensar. Exatamente. A eficácia é muito elevada, não é? Mas falaste aí da fluência, eu uso sempre a fluência standard.
há quem de facto utilize fluência reduzida. Tu utilizas? Não, eu uso a fluência standard, mas meia dose. Portanto, Pronto, faço dose, 3 sim. miligramas por metro quadrado. Falaste-me há pouco de reduzir a fluência e fiquei na dúvida. Fluências mais baixas, algumas pessoas preferem, não sei porquê, porque hoje em dia também se mostrou que a meia dose é mais eficaz, mesmo a longo prazo, do que a metade da fluência. Mas, lá está, e a grande vantagem para mim da meia dose é que conseguimos tratar dois doentes. É económica e é igualmente eficaz, porque é que vamos estar a dar usar uma mais pola medicação. inteira, não é? Dar mais medicação. De facto, falaste também daí do laser subliminar. Temos também evidência pelo estudo, pelo PLACE, que realmente também não acrescentou, não foi superior à TFD de meia dose. Também não aconselhas, não há assim evidência de facto que seja eficaz, não é? Sim. Relativamente aos anti-VEGFs, já passamos a ver. Não perdermos tempo, o tempo Sim. é pouco. Mas realmente os anti-VEGFs, em algumas situações, poderá ser útil, nomeadamente quando há umas variantes da central serosa. Queres explorar um pouco esse tema, assim de modo sucinto para quem nos ouvir e ver estar a par? Acho que sim. Se nós temos associado a uma serose, sobretudo aos quadros mais crónicos, o aparecimento de uma membrana neovascular, e isso é fácil de detectar, nós hoje em dia fazemos OCTA a muitos destes doentes e muitas vezes deparamos com uma membrana e ficamos na dúvida se aquele líquido tem origem na serose crónica, se tem origem na membrana neovascular. Portanto, se nós acharmos que aquela membrana não está associada, até muitas vezes quando vemos uma grande quantidade de líquido subcliniano, que não é muito frequente nestas membranas, são membranas mais quiescentes, mais calmas, menos ativas, aí eu sugeria muitas vezes fazer só uma terapia fotodinâmica half dose, muitas vezes é suficiente mesmo na presença da membrana neovascular. Quando achamos que a membrana neovascular está num estado mais ativo, quando vemos líquido intrarretiniano, hemorragias, exudação, aí não faz sentido, se calhar, fazermos uma terapia fotodinâmica. Podemos fazê-lo de modo complementar, mas aí o tratamento standard é passar sempre por injeções de antiangiogénicos. Aqui a última pergunta que realmente gostaria de colocar. Nos casos de haver assim uma área de difusão extrafoveal circunscrita, haverá lugar para o laser focal convencional ou fazes sempre TFD? É que o preço e a disponibilidade também é diferente. Não, faço, sobretudo se vir que é um ponto de fuga único, exclusivo, e num local bastante afastado da mácula. Posso fazer, porque não faz realmente muito sentido estarmos a fazer uma terapia fotodinâmica, gastar um dinheirão por um ponto de fuga só isolado. Agora, se é um doente que já teve histórico de recidivas, aí sabemos que o laser não vai diminuir a recidiva, só vai acelerar o processo de resolução. Vai acelerar o ponto de fuga, portanto vai acelerar a resolução do quadro, mas se é um doente que já teve antecedentes de recidiva, aí optaria mesmo, sendo só um ponto de fuga, por fazer uma fotodinâmica para parar ali o ciclo vicioso, não é? Para diminuir as recidivas. Muito obrigado, Susana. Obrigada a eu. Muito clarificador. Mesmo a terminar o episódio, temos um desafio para ti. Chama-se Não Pisca, Já Está. Vou fazer 3 perguntas e tens apenas 5 segundos para responder. Preparada? Certo. Então vamos lá. Bem-vinda ao Não Pisca, Já Está. Qual a melhor terapêutica para a central serosa? TFD metade a dose ou meia dose de stress na vida do doente? Meia dose de stress na vida do doente, evidentemente. Concordo. Quantos OCTs são necessários até o fluido subretiniano decidir espontaneamente colaborar com o médico? Às vezes 1, às vezes 10, outras vezes 100, né? Depende muito dos casos. Na privada, alguns seguros pedem relatórios sem fim, pedem os exames, dizem que só participam tratamentos que na verdade nem estão aprovados. Alguma vez ficaste com uma central serosa só por ter de lidar com estas burocracias das seguradoras? Sim, muitas vezes. Às vezes o processo arrasta-se e muitas vezes o doente acaba por desistir, não é comparticipado e desiste do tratamento. E com prejuízo para o doente. Claro. Olha, obrigado, Susana, por teres participado neste nosso desafio. Agora, para terminar, uma pergunta mais séria. O que diria a Susana Penas de hoje à Susana Penas interna do primeiro ano, se a encontrasse agora? Ora bem, eu quando entrei em oftalmologia achava que queria uma especialidade pequenina, onde eu pudesse saber tudo. Eu achava que iria ser um gênio, queria saber tudo o que há sobre o olho. E agora percebo que quanto mais tempo passa, menos eu sei. Não consigo acompanhar, é muito difícil, tanta coisa nova a sair. É muito difícil conseguir ser um bom oftalmologista e manter-nos atualizados, porque só os olhos é uma estrutura tão pequenina, um órgão tão pequenino e dá mas muito complexa. Exatamente. Acho que é, no fundo, ganhamos uma certa maturidade. Exatamente. E faz parte também. Eu só sei que nada sei, não é? Cada vez mais isso. Acho que sim.
Olha, obrigado, acho que foi ótimo e muito útil. Espero que tenha sido muito útil para as pessoas que nos ouvem e veem. Chegamos ao fim de mais um episódio do Oftalmo GPS. Estamos disponíveis nas plataformas de podcast como o Spotify, o YouTube, Apple Podcast. Não se esqueçam de subscrever. Já sabe, Oftalmo GPS, onde ver melhor é só o começo.